Olá pessoal, hoje vamos falar de consórcio. Estamos aqui com uma especialista em consórcios que tem uma metodologia que te promete conquistar 4 imóveis em 4 anos. Muito legal o assunto. Estamos aqui com Caroline Baranovski. É isso aí, Carol. Muito obrigado pela presença. Muito legal receber você aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Maruan, Julie. Obrigada. Show de bola. Eu sou o Maruan, sou host do podcast. Estou aqui com a Juliana, nossa coordenadora de vendas. Isso aí, pessoal, tudo bom? Vamos descobrir aí o mundo do consórcio, né? Aprender bastante. É isso aí. Carol, a gente não manja nada de consórcios assim, então acho que vai ser um bate-papo legal para você nos falar das oportunidades, né, dos benefícios. E para começar antes, eu queria saber um pouco de você, né? Fala assim, por que você é especialista no consórcios hoje, né? O que você representa, que tipo de empresa. Então dá uma carteirada aí para a galera conhecer um pouco melhor de você. Para vocês já ficarem interessados e ficarem até o final, né? Porque eu acho que vai ser bem longo hoje. Tem muito assunto consórcio, mas eu acredito que vocês já vão ficar bem especialistas hoje. Hoje eu tenho a representação de 2 bancos, do Banco Rodobens e do Banco Itaú. Mas assim, para explicar para vocês como que começou essa trajetória, né? Como que eu entrei para esse mundo. Faz 6 anos e, assim, desde então foi uma busca incessante por melhorar todos os dias, aperfeiçoar mais ainda o produto e não apenas vender consórcio, né? Porque é uma coisa que todo mundo que vende consórcio vende. Eu queria entregar algo diferente para as pessoas e foi por isso que eu acabei criando o método 4 em 4. A Rodobens, ela é uma representante da Mercedes-Benz, né? É a maior representante da Mercedes-Benz no Brasil. E daí eles têm um banco também e oferece essa parte de consórcio, é um setor deles aí. Isso, na verdade a Rodobens ela é muito conhecida justamente por ser representante da Mercedes. Inicialmente tem 70 anos, né, de mercado. Ela iniciou ali com as frotas de caminhões e depois foi introduzido a questão da parte imobiliária também do consórcio. Então, ela é uma administradora e também é um banco. E aí, as duas, em parceria, conseguiram criar um produto que é um produto totalmente diferenciado, que só existe na Rodobens e nenhuma outra administradora, nenhum outro banco tem. E foi esse o motivo pelo qual eu optei ficar na Rodobens. E, a partir desse produto, a gente desenvolveu o método. Sim. E o que é o consórcio, assim, no básico, assim? O que é para as pessoas entenderem? Tem pessoas que só ouviram falar. Tá. O consórcio, ele é algumas pessoas dizem que não é investimento, né? Eu afirmo com toda certeza que é. Porque, começar perguntando para vocês, qual que é o maior ativo que você tem hoje na sua vida? Hoje é minha empresa. As pessoas falam que é tempo. É verdade. Tempo é o maior ativo. Eu descobri recentemente que não é tempo o maior ativo. Não é tempo? Não é tempo o maior ativo. O maior ativo que a gente tem hoje, e aí eu vou voltar lá para Gênesis 1, que quando Deus criou o mundo, ele criou o céu e a terra. O maior ativo que a gente tem é terra. Se não existe terra, não existe tempo, não existe ser humano, não existe nada. Faz sentido. Então, quando me perguntam se consórcio é investimento, a primeira coisa que eu pergunto é: morar é um investimento para você? Então, é óbvio que é um investimento. Seja quando você compra para morar, seja quando você compra para outras pessoas morarem. Porque eu sempre falo, tem uma frase que eu sempre falo, tem muitas pessoas que preferem morar de aluguel. Então, para cada pessoa que prefere morar de aluguel, eu preciso de um investidor que compre um imóvel para poder alocar esses imóveis. Sim. Então, o consórcio, ele basicamente é um produto que você faz aportes mensais e você participa todos os meses de um sorteio e tem a possibilidade de receber o crédito contratado. Antes, né? Antecipado. Assim. Antecipado, isso mesmo. O que diferencia o consórcio, por exemplo, de um financiamento? Que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Sim. Quando você faz um financiamento, você está tomando um dinheiro emprestado de uma instituição financeira. Quando você contrata um consórcio, você não está tomando dinheiro emprestado da instituição financeira. A instituição ela é apenas um órgão que administra grupos de consórcio, e aí cada administradora tem grupos com determinado número de pessoas que é estabelecido por elas mesmas, né? E
E cada pessoa coloca todos os meses, faz o seu aporte. Então, ela administra esse dinheiro, imagina um grupo ali com 1.000 pessoas. Ela Sim. administra esse dinheiro e é dali que sai o dinheiro que você vai receber quando você, por exemplo, é sorteado. E por isso que a taxa do consórcio acaba sendo muito mais barata, porque o banco ele não tira do caixa dele para te entregar esse dinheiro. Então é algo que se aporta todos os meses, né? Em grupo, assim, é um grupo que está aportando todos os meses, e daí tem uma administradora que vai premiar uma pessoa por mês, uma coisa assim. Seria mais ou menos isso. Aí eu já vou E não encher a tem- bola pro meu lado, E né? não tem previsibilidade. Vamos supor que eu e o Maruan estamos no mesmo grupo e não tem como saber, ele vai ser primeiro ou eu vou ser depois, ou o tempo de aporte é diferente. Eu já tô no 5º mês, ele já tá perto do 20º mês, como que funciona? Boa E pergunta. você entra no consórcio Né? por valores também, né? Isso. Assim, dentro de cada grupo você pode entrar no mesmo grupo e dentro do mesmo grupo tem vários valores, né, diferentes. Mas é muito boa a tua pergunta, porque quando a gente fala de previsibilidade, e aí eu posso afirmar com toda certeza, nenhum consórcio no Brasil garante a previsibilidade além da Rodobens, né? E o que acontece? Os prazos de consórcio, eles variam entre 10, 15 e 20 anos. Então, quando eu decidi para a Rodobens, eu fui por quê? Porque eu não aguentava mais os meus clientes falarem, mas e, Carol, se eu não for contemplado, ou se eu for só daqui a 20 anos, ou se eu for só daqui a 15... Aí eu não aguentava, sabe? Eu falava, meu Deus, eu preciso de algo que eu consiga entregar, de fato, algo previsível para as pessoas. Porque, imagina, na maioria das vezes é o sonho da casa própria, Sim. né? Hoje eu já trabalho numa metodologia de investimento, mas ainda tenho muitos clientes que estão buscando o primeiro imóvel. E aí imagina você contratar um consórcio que você não sabe, né, se vai ser daqui a 20 anos. Então a Rodobens ela veio com esse produto que ela chama hoje de plano pontual, que ela garante em contrato que no 48º mês, ou seja, no 4º ano, você tem o crédito contratado disponível para comprar o teu imóvel. Então, não depende de sorteio, não depende de lance, são 48 meses. E a partir de então, você pode ali escolher o teu imóvel. Isso é bem bacana, porque a gente consegue garantir. É uma Boa. certeza, então, de que daqui 4 anos... Total. Total. E tem mais um detalhe. Para esse produto especificamente, não é um sorteio todos os meses. São 2 sorteios todos os meses. Então, sai Você 2 pessoas. pode receber antes também dos 4 É, isso que eu Exato, pode. Então 4 anos é certeza, mas até 4 anos pode ser que eu seja contemplado? Pode ser que saia no sorteio. Legal. E no 12º mês também é contratual. Você pode solicitar a operação de crédito. O que precisa para você usar já no 12º mês? Antecipar as próximas 36 que faltam para completar as 48. Então, ou você espera até o 48º, ou você solicita depois de um ano, ou você espera sair no sorteio. Mas o fato é que em 4 anos você tem a garantia. Bem legal. E uma parte ainda conceitual de consórcio. Então, o consórcio, geralmente, quando você entra por um valor, né? Tem um valor alvo, assim. Então, o valor é de 100 mil, de X mil. É isso, né? Daí você vai pagar por mês o equivalente depois que vai chegar de um tempo naquele valor. É isso, né? Essa parte. Uma outra pergunta. A pessoa que quer fazer um consórcio, ela passa por uma análise de crédito? Para esse produto, sim, ela passa por uma análise de crédito. Porque, na verdade, assim, o consórcio ele não exige que você esteja com o nome limpo na contratação, enfim. Mas quando você é contemplado, sorteado, você precisa estar, né, para tomar qualquer dinheiro. Até porque a gente está falando da saúde financeira de um grupo que tem várias outras pessoas. Então, eu preciso proteger também as outras pessoas, né, para que elas não percam lá na frente. Então, existe uma análise, sim. Legal. Boa. Faz sentido, né? Porque tem outras pessoas envolvidas, assim. Sim. E o valor, então, é por pessoa, independente do grupo. Não, cada grupo tem um valor daí. No consórcio você vai achar créditos de 50, 100 mil, até 1 milhão, 2 milhões. Não tem um valor específico, né? A gente sabe que existem imóveis caríssimos. Então, a gente trabalha com todos os valores de crédito. Para o método 4 em 4, especificamente, que a gente já estou adiantando, né? Desculpa. Mas, assim, a gente tem créditos de 200 a 400 mil, são créditos menores, mas aí depois a gente vai explicar como que funciona. Boa. E daí, mais um conceito do consórcio, você sempre está vinculado a um bem.
você não é o dinheiro, assim, é sempre... Porque eu já vi consórcio de carros, consórcios... A gente tem clientes do setor de energia solar e a gente viu entrando bastante, assim, sabe? Para você ter seu sistema solar. Então, consórcio sempre está vinculado a um bem e pode ser vários bens daí. Sim, ele vai estar vinculado ao automóvel, ao imóvel, né? Então, a partir do momento que você compra, por exemplo, que você contrata, quando você vai comprar o imóvel, ele fica atrelado àquele imóvel. Aquele imóvel fica alienado à instituição financeira. Não vai ser um valor financeiro que você vai pegar depois do tempo que você... Ou quando você for sorteado. Você tem que... Naquele momento, você tem que escolher um imóvel, por exemplo, para você realmente receber esse dinheiro e pagar o imóvel naquele momento. Não necessariamente naquele momento, não existe um prazo, né? Uhum. Então, assim, você pode ser sorteado hoje, sei lá, 1, 2, 3, 1 ano e não escolher o imóvel, não tem problema. O dinheiro, inclusive, fica rendendo. Ah, legal. Né? Mas ele fica, assim, atrelado ao imóvel. Você tem que comprar um imóvel. Que você escolhe daí. Em algumas situações, você pode fazer reformas. Então, você justifica a reforma no imóvel. Dá para fazer quitação de financiamento. Assim, o consórcio, você não necessariamente precisa comprar um imóvel com ele, né? Dá para fazer bastante coisa. Então, terreno, construção... Dá para fazer muita coisa mesmo. Ele financia uma construção também, então. Sim, financia. Legal. Tem muitas pessoas que fazem o quê com consórcio? Alavancagem. Alavancagem é uma coisa muito legal também, porque às vezes você tem um imóvel que está ali parado, não está te rendendo, né? Às vezes até está alugado, mas você precisa fazer dinheiro para investir no outro negócio. O que você faz? Você faz um processo de compra e venda com esse imóvel que você já tem, o imóvel continua sendo seu, o dinheiro continua com você e você investe em qualquer outro negócio que você precisa investir. Então, também é uma outra coisa que dá pra fazer. Tem muitas coisas. Uhum. É bem flexível. Tipo assim, no geral, benefícios gerais do consórcio. Um que eu consigo ver é para pessoas que não têm tanta disciplina, talvez financeira, para guardar o dinheiro todo mês. Ele vem quase que com uma conta para a pessoa, para ela pagar, assim, sabe? Ela é obrigada a pagar todo mês e ela se obriga a realmente ter essa disciplina financeira de acumular um capital, assim, né? É o jeito que obriga ela a entrar. Obriga, né? É uma conta para ela, no final das contas, mas daí ela pode usar como investimento no seu método, né? Ou porque ela não conseguiria ficar com o dinheiro parado ou guardado. Ia surgir uma outra oportunidade, talvez a pessoa iria ali e gasta. O que eu costumo dizer é que o consórcio é o único boleto que você paga para você mesmo. Então, você paga para você, o dinheiro está entrando no seu caixa. Mas tem muito a ver com mentalidade, né? Sim. Porque a gente sabe que tem vários tipos de investimentos. A gente vou colocar o mais básico de todos, que é onde tem a maior parte do dinheiro do brasileiro, que é na poupança, né? Aí a gente tem depois outros investimentos, como tesouro, como, enfim, renda fixa, renda variável. E o consórcio, ele entra como um formato de investimento, mas eu falo assim, ele é muito específico. Quando você quer comprar um imóvel, você você tenta comprar ele de 3 formas. A grande maioria só de 2, né? Ou quer dizer, a grande maioria só de uma, que é através do financiamento. Quando a gente exclui o financiamento, a gente tem o comprar à vista. Então, quando você guarda dinheiro para comprar um imóvel, vamos supor, na poupança, que seja, ou qualquer outro investimento, você tem que contabilizar que o quê? Que os imóveis que hoje custam um valor X vão custar X mais Y daqui a 4 anos. Porque sempre são valorizados, né? Exatamente. Imóvel desde que a gente conhece, desde que o mundo é mundo. Eu lembro quando meu pai comprava terreno, que eu era adolescente, criança, ele comprava terreno de 10 mil reais, 20 mil reais. Hoje em dia, né, você vai comprar qualquer terreninho, é 200 mil reais, 300 mil reais. Então, muitas vezes essas pessoas, às vezes, vamos imaginar, você, Júlia, quer comprar um imóvel. Sim. Ok. E aí você decidiu guardar dinheiro. E aí você vai lá e guarda todos os meses. Daqui a 1 ano você teve algum problema. E aí você vai lá e precisa do dinheiro, o que você faz? Vou lá e uso. É isso aí. Né? Vou e uso o dinheiro que eu guardei, que era para uma coisa e já não é mais. Exatamente. Esse é um dos problemas. Outro, quando você faz investimentos, aí eu vou falar de investimentos, né? Que a gente precisa saber dividir muito bem o que é reserva, o que é para o futuro, o que é aposentadoria e o que é sonho. Então, eu tenho reserva, aposentadoria e sonho. A grande maioria das pessoas, quando começa a fazer investimentos, não pensa nos 3. Pensa numa única coisa só e coloca um único dinheiro num único lugar.
E aí, chega daqui a 5 anos, 10 anos, ela não comprou um imóvel, ela quer comprar um imóvel. E aí ela tá com o dinheiro todinho ali, que era para ser reserva, era para ser aposentadoria e era para ser do imóvel, vai tudo pro imóvel. Que muitas vezes ela nem consegue comprar à vista, ela ainda tem que financiar uma parte. E aí ela tem que recomeçar tudo É uma gestão da renda que as pessoas precisam aprender a fazer. Né? Exatamente. Então, o consórcio ele é muito específico. Se eu quero comprar um imóvel, eu posso, sim, guardar dinheiro, juntar dinheiro, investir dinheiro. Mas no método 4x4, eu até tenho uma parte da apresentação que eu mostro o seguinte. Para você ter, guardando na poupança, um valor de R$764 mil em 10 anos, tá? Você tem que guardar todos os meses 6.400, já contando com a correção ali de 5%, né, ao ano, que é muito baixa. Então, imagina essa disciplina, isso para você comprar um imóvel de R$700 mil. Então, quando a gente fala do consórcio, a gente fala de um prazo de 10 anos, que no 4º ano você já tem o crédito. Então, ele é muito direcionado para a realização, de fato, de um sonho. Sim, dá certeza. Isso que é o mais importante, é o que chama mais atenção. Exatamente. Dá uma segurança, né? Daqui 4 anos, com certeza, vai estar lá o dinheiro, o meu crédito, vou poder usar. Boa. Carol, e daí um conceito básico ainda, daí como as pessoas geralmente contratam consórcios? Consórcios daí são administradoras, tem empresas que fazem isso profissionalmente daí. O que acontece? Hoje a gente tem os bancos, eles trabalham com consórcio, como eu falei, o Itaú é um dos que eu represento. E aí a gente tem administradoras que também não são bancos, mas são administradoras de consórcio. Essas instituições, elas devem, obrigatoriamente, ser auditadas pelo Bacen, pelo Banco Central do Brasil. Sim. Então, antes de você contratar um consórcio, é muito importante que você pesquise para ver se essa administradora é, de fato, auditada pelo Banco Central do Brasil. A gente tem a ABAC, que é um órgão regulador também das administradoras de consórcio. Então, dentro de cada administradora, de cada banco, a gente tem representações. Hoje, por exemplo, a minha empresa, a SMBW Investimentos, e eu sou representante dessas duas instituições. Legal. E fala um pouquinho de cuidados que as pessoas têm que ter assim, na hora de contratar consórcio. Assim, para não levar golpe, você diz? Para não levar golpe, para se atentar assim, a coisas, né? Sim, e assim, no caso, tem um prazo, né? Que a pessoa tem que se comprometer a pagar o valor, e se não conseguir pagar, o que acontece, né? Essas coisas do dia a dia do brasileiro pode acontecer. Quais são os prejuízos? O que acontece na... A gente sabe que imprevistos acontecem. Isso. Então, quando a gente também vai trabalhar qualquer tipo de investimento, a gente trabalha muito a mentalidade, né? Mentalidade financeira. Então, quando você deixa... Eu costumo sempre comparar com uma faculdade. Tem pessoas que começam o consórcio e não aguentam esperar porque não tem previsibilidade. E param no meio do caminho. Conheço várias pessoas que pararam no meio do caminho. Ok. Eu comparo sempre com fazer faculdade. Se você para no meio do caminho, você adquiriu um conhecimento por um determinado período de tempo, mas você não recebeu o diploma, porque você não foi até o fim. E não vai poder exercer a profissão ali, né? E não vai poder exercer a profissão. No consórcio não é muito diferente, né? Se você para de pagar, você perde o direito de participar dos sorteios. Você não perde o direito de receber o dinheiro que você já investiu, ele é teu, inclusive com a valorização, né, do INSC, ele continua valorizando, porém você não tem o direito de resgatar ele. Você vai depender de sair no sorteio, o mesmo número que você tinha, e aí, é claro, você não vai receber o crédito que você contratou, mas só o que você aportou, ou ficar até o final do grupo, caso não seja chamado seu número lá no final, você recebe entendi. De volta o dinheiro. Você vai receber o que você investiu, mas quando você for sorteado ou no final do tempo. Exatamente. E corrigido, esse valor corrigido com a valorização. Corrigido, isso mesmo. Só não consegue sacar... eu parei de pagar, quero sacar, isso não existe. Agora, não tem como. Não tem como. E o detalhe, assim, não é eu parei de pagar agora, eu já não posso mais participar. Não, alguns consórcios, por exemplo, tem o seguro que ele garante, se você ficou desempregado, você tem 3, 6 meses ali, né, de que você pode ficar sem pagar e depois voltar de novo. Então, a qualquer momento, na verdade, você pode voltar, desde que ainda haja vaga no grupo. Então, esse não é o maior dos problemas. Vamos supor, eu deixei de pagar durante 2 meses, não tenho seguro.
Aí É, eu saio do grupo? Não, você deixou de pagar, você continua lá participando do sorteio. Só que se você não pagou, você não tem direito de receber, Certo. né? Se você não fez o aporte mensal. Mas quando você desiste, de fato... Não, eu não quero desistir, é só um momento que eu tô passando. Não, daqui a 3 meses eu consigo voltar, deixa eu me organizar. E aí, o que a gente faz com esses 3 meses que você não conseguiu pagar? A gente pode diluir em todo o prazo restante para não ficar pesado. Legal. Então, é uma opção também. Então existe negociação. Sim, o consórcio é muito flexível. É um produto muito gostoso de trabalhar. Ah, massa, Legal. massa. Carol, vamos entrar no seu método, então. Explica um pouco melhor dessa questão de 4 imóveis em 4 anos. Vamos lá, gente. Isso é uma longa história. Eu vou ter que voltar lá para minha infância. Eu falo assim, desde criança, eu tinha um sonho muito grande, né? Eu falava assim, eu quero ser fazendeira. Eu queria ter uma fazenda e ter gado. Porque eu sou de uma cidade do interior do Pará. Então, assim, era uma cidade pequena, meu pai sempre envolvido, né, com gente... Meu pai sempre trabalhou no mato, tirando madeira, e, enfim. Falava, nossa, eu ia nos lugares com ele e falava, eu quero um lugar assim para mim. E esse era o meu sonho. Por um tempo, né, a gente cresce, aí a gente estuda, aí a gente entra na faculdade, a gente começa a ver as coisas de um ângulo diferente. E por um tempo esse sonho ficou guardadinho no meu coração. Ok. E quando eu vim para Curitiba... Assim, é um fato que, tipo, não tem muito a ver, mas quando eu cheguei aqui, eu não fui direto pro consórcio, então eu passei por outras coisas. Eu cheguei aqui, fez 1 ano de Uber, aí depois fui vender Mary Kay. E, assim, conheci alguém do mundo do consórcio que me convidou para trabalhar com consórcio. Aí falei assim, ok, agora eu preciso melhorar. Aí fui estudar, fazer vestibular de novo, porque eu tinha feito arquitetura lá em Belém. Falei assim, vou fazer economia. E aí estudei, passei na UP para economia. E nesse contexto todo, né, eu fui sempre me especializando. Então, o consórcio veio, era um produto que eu gostava, que eu gosto, amo trabalhar. Só que chega um tempo que você quer entregar algo a mais. E aí, estudando vendas, estudando economia, estudando negócios, falei, cara, eu preciso criar algo que seja diferente. Preciso oferecer algo que seja diferente. E aí, quando foi em 2022, eu passei o ano inteiro estudando sobre vendas. Vendas, vendas, vendas e vendas e vendas. E tudo era venda na minha vida, porque eu queria melhorar. E aí, falei, já sei, né? Meu sonho voltou. Não é mais ter uma fazenda, né? Não é, mas é uma... São quantos, então? É quase isso, mas agora, assim, é uma fazenda pousada na beira da praia. Pronto. Deu um upgrade no sonho. Deu um upgrade, isso. O sonho existe ainda. Existe, não. E assim, detalhe, do lado, eu quero fazer em anexo, não junto com a pousada, mas um lar de idosos, assim, na praia, com aquelas qualidade de vida. Helicóptero, precisou... Fui para o helicóptero, foi para o hospital. Enfim, acho que tem um propósito maior. E quando eu entrei, de fato, para o consórcio, eu falei, cara, é aqui que eu vou conseguir fazer tudo isso. Porque quando eu fazia Uber, não conseguia me ver fazendo dinheiro a ponto de, né, ter nenhum... Tem uma escala desse tamanho. Exatamente. Porque não é uma só, né? Exatamente. Vender Mary Kay, ok. Mas, putz, também ia demorar pra caramba. E aí, fui pro consórcio e falei, é aqui, eu tô no lugar certo. É o lugar de investir para comprar, para fazer e para fazer acontecer, né? Então, a partir disso, eu também, conhecendo várias pessoas, e falo assim, tem muitas pessoas que têm objetivos financeiros, né? Tem muitas pessoas que não têm objetivo financeiro ou não sabem que tem, na verdade, né? Só precisam de um pouco mais de clareza. De conhecimento. Né? Exatamente. Sim. Porque sonhos todo mundo tem. Mas eu ouvia muita gente falar, nossa, quero bater meu primeiro milhão, quero bater meu primeiro milhão. Conheço várias pessoas. Eu falei, ok. Mas o que faz para atingir isso? O que faz, né? Aí, com o que você trabalha? O que você vende? O que faz de diferente na rotina? Qual que é a sua entrega? O teu produto, o teu ticket? Qual que é o teu retorno financeiro com que você entrega hoje? Aí eu falei, tá, quer bater 1 milhão? Peraí que eu vou já criar um negócio para todo mundo bater 1 milhão aqui. Resolveu a dor de todo mundo. Exatamente. E aí foi que veio, né, estudando vendas, analisando todo esse contexto, eu falei assim, dá para fazer isso com o produto, com o consórcio, desde que seja muito bem estruturado.
Então, são 4 imóveis de 250 mil cada, então? São 4 imóveis de 250 mil em que você vai comprar em 4 anos. No máximo, né? Porque pode ser que compre antes até. Olha, é por isso que aí dá 1 milhão, olha Aí só. dá 1 milhão. E você pode querer 1 milhão, ou precisa necessariamente ter os 4 imóveis, né? São os imóveis. São os imóveis. Pode ser... Até o 4º ano. Se você ficar investindo até o final... Mas, assim, qual que é a ideia do projeto, do plano, para vocês entenderem? Quando você faz um investimento, esse investimento, você investe até o 48º mês e tem o crédito, certo? Então, até o 48º mês, você não investiu R$1 milhão. Você investiu ali 40% do valor. Sim. Então, o que vai acontecer? Você tem 4 imóveis para colocar para alugar, né? Como eu falei para vocês, para cada pessoa que prefere morar de aluguel, pagar aluguel, precisa ter um investidor que compre esses imóveis para que as pessoas que preferem pagar aluguel continuem pagando o aluguel e tá tudo certo. E então, assim, esses imóveis vão para locação. O que acontece nesse momento que os imóveis vão para locação? Você não paga mais por eles. Quem vai continuar pagando por eles são as pessoas. São os inquilinos. Isso mesmo. Só que o melhor detalhe disso tudo é que, nesse momento, esses imóveis valem R$1 milhão e você investiu 400. Só que ele vai continuar valorizando nos próximos 6 anos. Então, quando você faz uma projeção, você tem aí uma média de 1.400, 1.500.000 em imóveis, distribuído em 4 imóveis, no final de 10 anos. Você investiu 400. Então, você tem um retorno muito alto sobre esse investimento. Se você decidir vender os imóveis lá na frente, você investiu 400, tem 1 milhão de lucro. Tentador. Então, do 1º ao 4º ano você paga mensalidades, daí no 4º ano você com certeza é contemplado, né? Sai a carta para você comprar até 4 imóveis e daí para frente, até o 10º ano, os aluguéis vão pagar... se você conseguir alugar certinho, o aluguel vai pagar até o 10º e no 10º você está com os imóveis quitados e ainda tendo as rendas dos aluguéis ainda. Isso mesmo. Você tem um patrimônio e ainda mais renda. Legal, interessante. É um plano de investimento. Plano de investimento, né? Para ter uma renda passiva depois de 10 anos, com certeza, com o imóvel quitado ainda. E lembrando que é um pouco tempo, se você considerar, né? É pouquíssimo. São 4 imóveis em pouco tempo. Geralmente as pessoas demoram aí mais de 20 anos para um imóvel. Já vi casos assim. Então, é ousada. É interessante o modelo mesmo. E, Carol, e numa proporção menor? Teria como ter menos imóveis, menos um valor menor? Tem como ser também. A gente faz muito proporcional a cada pessoa, né? Então, a gente sabe que nem todas as pessoas que chegam com esse desejo, vão conseguir fazer, por exemplo, os 4 inicialmente. Às vezes a gente abre a sessão e faz 2. Porque às vezes os 4 vai ser uma parcela de quanto, mais ou menos, para pessoa? Uns 6 mil, mais ou menos. Mais ou menos isso. Hoje, se a gente for pegar os 4 imóveis, e assim, não é uma parcela alta. R$6.200 para 4 imóveis, né? Só que, fazendo a projeção também, a gente fez... se você for, por exemplo, investir numa renda fixa, num tesouro, enfim, você vai precisar investir ali uma média também de R$8 mil, né? Mais ou menos, para você ter esse valor em 10 anos. Então, assim, e o valor total, né? Então, é uma antecipação, é um sonho que você pode antecipar, é um projeto que você pode antecipar. Hoje, se você pega, por exemplo, um plano de aposentadoria, você vai pagar 20 anos, talvez 30 para se aposentar. Se você pega o tempo de trabalho de aposentadoria, para homem é 65, para mulher 60, né? Então, assim, você tem que fazer muito para conseguir. E se você pega mais ainda, o teto máximo de aposentadoria é R$5.800. Legal. Então, tem como fazer para menos imóveis também. Tem. E a parcela vai ser menor daí. E, geralmente, em consórcio, uma coisa interessante versus as outras formas de comprar uma casa e tal, um apartamento, é que você não tem entrada, assim, geralmente, né? Você é para quem também não tem uma entrada para dar agora e vai se planejar para mensalmente pagar. É muito variável também, né? Porque quando você coloca na ponta do lápis, dá um lance no consórcio, ainda é muito mais... Não é que... É muito mais barato do que fazer um financiamento. Por quê?
Porque quando você financia, você tem um juros de 9,9 ao ano. Quando você vai para o consórcio, tem um juros de 1,2. Caramba, a diferença. É muita diferença. Explica essa questão do lance também. Não entendi o lance. O que acontece? Quando você vai fazer um financiamento, depende muito também da tua renda, do teu poder aquisitivo, enfim, da tua idade, o quanto você vai ter que dar de entrada. Mas, geralmente, de 20%, 30%, já vi casos de o banco pedir 50%, 60% de entrada, né? Por conta da idade da pessoa, enfim. Quando você vai fazer o consórcio e vai, por exemplo, eu quero rápido dinheiro, quero ofertar lance. Sim, a gente pode trabalhar com essa oferta. Para quem está com pressa. Né? Para quem não tá, vou pagando as parcelas mensais e tá tudo ok. Por exemplo, peguei uma cliente agora, ela mora em São Paulo, ela mora no imóvel, o dono decidiu vender, mas ela tem um contrato de 24 meses ainda de aluguel. Então, o que ela fez? Ela precisava de R$1 milhão para comprar esse imóvel. Ela fez consórcio, dividido em vários créditos pequenos, para a gente ir contemplando um por um, com o lance menor, né? E poder contemplar todos esses créditos ao longo dos 24 Ela meses. fez várias cartas de crédito, tipo, por exemplo, várias de 100 mil, e daí... Mas explica melhor o lance ainda. O lance assim. é uma antecipação? Você, tipo, todo mês, assim, você tem que pagar uma parcela. Daí vai chegar lá o administrador e falar, pessoal, quem der um lance agora, isso aqui vai ser sorteado de uma maneira mais fácil, tipo isso ou não? Todo mês você paga as parcelas. Na verdade, você pode ofertar lance todos os meses, desde o primeiro mês que você entra, né? Tá. Então, Carol, eu quero comprar meu imóvel logo. Então, você vai lá, a gente faz uma análise para ver qual que é o valor de lance que está saindo. Então, assim, vamos supor, um grupo tem 1.000 pessoas. Geralmente, 10% dessas pessoas quem der ofertam o maior lance. lance Quem vai... dá o maior. Entendi. Uhum. E já tem uma coisa meio que destinada para isso todo mês daí? Sim. Uma vaga, duas, uma coisa Geralmente, depende. Depende muito do fundo, né, que o grupo arrecadou. Então, quanto mais as pessoas... Por isso que tem aquela questão do pagar em dia. Quanto mais os participantes do grupo pagam certinho, mais dinheiro tem para o caixa. Quanto mais caixa tem, mais a gente consegue contemplar pessoas, tanto nos lances. Então, às vezes, sai 4, 5, 6. Tem situações que sai 10 pessoas O sorteio vai ser o que sobrar dos lances daí? Não, o sorteio ele sempre tem. Sempre é o tem. principal. É o principal? É o principal. É independente. E tem algumas vagas para lances também daí? E aí os lances. Dependendo do como tá o acúmulo da... O lance é um outro, tipo, é uma outra seleção? O pessoal do lance e o pessoal do sorteio? Não, é porque assim, todo mundo que tá no grupo, vamos supor que tá nós 3 no grupo. Vai ter um sorteio e aí você foi sorteada, a Julie foi sorteada, ok. E eu e o Manu, a gente quer pegar o dinheiro, né? Vamos lá, eu quero 1 milhão e ele também. Aí eu tenho, sei lá, 400 mil, vou dar os 400 mil, ele deu 370, eu vou levar. O que acontece nesse momento? Na verdade, eu não estou dando, né? Esse dinheiro, ele volta para mim. E aí, o meu saldo devedor vai ser só a diferença. Uhum. Então, é basicamente isso. Entendi. E aí, o banco, na verdade, ele te disponibiliza a diferença. E aí, toda a taxa que você vai pagar administrativa é só sobre o que você está pegando ali mesmo. E na dinâmica, isso tudo é bem fácil de fazer? Por exemplo, num aplicativo, você consegue ver, existe isso? Ou você tem que ir num local, conversar com o gerente? Como que é isso? De ver o resultado? Ver o resultado, ver o valor, de fazer as ações. Você clica lá já, vou dar meu lance, clico aqui. Passa na TV o sorteio, né? Pessoal, vamos sortear aqui agora. Como que é? Porque eu já tô imaginando, né? Não, tipo assim, tudo ficou muito otimizado, né, com essa questão de internet. Então, tudo melhorou muito. Algumas administradoras usam a Loteria Federal. Então, por exemplo, o Itaú, hoje, o número de sorteio é o número da Loteria Federal. A Rodobens, não, ela ainda faz um sorteio interno no Globo. É ao vivo, você assiste, enfim. E em relação aos lances, você também, as duas, quase todas as administradoras, eu acho que devem ter um aplicativo do cliente. A Rodobens e Itaú tem. Então, você consegue entrar, ver tudo que você já aportou, ver quantas ainda faltam, e você consegue ofertar lance, você, consegue fazer tudo. Eu, particularmente, para todos os meus clientes, eu faço. Então, assim, eles ficam bem despreocupados em relação a isso. Todos os meses, entre o dia 1 e o dia 10, são os dias mais puxados, assim, que é o dia de ficar nessa função mesmo. Sim, de fazer o controle para os clientes, ver se está tudo certo e tal. Isso. Massa. Legal.
Carol, deixa bem transparente a parte de taxas assim que os administradores recebem. Então tem uma taxa administrativa desse bolo, assim, né? Acho que as administradoras acabam ganhando dinheiro, né? E você a partir de uma pequena taxa que é isso. É muito louco, assim, porque às vezes tem gente... Esses dias eu atendi um cliente que fala assim, nossa, taxa de 1,2 ao ano e o financiamento é 9%, vocês não ganham dinheiro. Eu falei, Falou assim. não é que a gente não ganha dinheiro, é que banco quem ganha cobra demais. quem cobra Nossa 9% de financiamento ganha demais, demais. Gente, as instituições que mais pagam impostos, hoje eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? São os bancos. Então, assim, tudo que é imposto que você paga para o banco e o banco paga de volta, sabe, para o governo. Então, é taxa em cima de taxa. E justamente por isso que o financiamento é um produto tão divulgado. Porque quanto mais financiamento, melhor. Então, você aprende que você tem que financiar a faculdade, que você tem que financiar o carro, que você tem que financiar o imóvel. Aí depois veio que você tem que financiar os painéis fotovoltaicos. É E verdade. aí você morre pagando o bendito do financiamento. Qual a lógica Financiamento disso? para tudo. E você paga, às vezes, 3 vezes mais, né? A coisa que você financiou, o valor. Se você multiplicar 9,9 por 30 anos, vai dar 270, 290. 290. É muito juros. Carol, conta um pouco de como é assim, tá? Cheguei no quarto ano, saiu lá 1 milhão, quero comprar meus 4 apartamentos. Como funciona? Daí eu tenho que ir atrás de 4 apartamentos e apresentar isso para quem? Daí como que funciona? Como que funciona esse trâmite, assim, sabe? Dá uma Eu já explicada geral. já tô contemplada, né? Já O que eu faço agora, eu já paguei o que eu tinha que montar- pagar. Eu vou continuar pagando, na real, Vou né? montar Mas- 4 lofts do Airbnb em São Isso. Paulo ali. Vamos, Aham. Na verdade, seus inquilinos vão pagar para você, né? Isso é muito bom. Não, mas o processo ele é bem tranquilo. Esse processo, depois da contemplação, a gente dá todo o suporte. Tanto que uma parte, eu sou 100% comissionada hoje. Eu não tenho um salário, por exemplo, da Rodobens. E uma parte disso, a gente só recebe lá no final quando o cliente vai utilizar o crédito. Justamente por quê? Pra gente ter, não a obrigação, para mim não é uma obrigação, muito pelo contrário, né? É um prazer, imagina. Mas para a gente se comprometer de ajudar o cliente no final lá a fazer todo o processo burocrático. Então, no momento que você vai comprar o imóvel, é parte de documentação, tanto sua quanto do imóvel, enviar para a administradora, tudo isso é feito também, dá para fazer tudo via plataforma, né? Então, assim, é tudo muito rápido. E aí tem o processo, tem o período de cartório, enfim, de fazer, né, a transferência, tudo e tal. E isso gira em torno ali de, sei lá, 20, 30 dias, não leva tanto E tempo, os imóveis não. ficam no seu nome mesmo? O imóvel fica no teu nome, né? Mas ele fica alienado à instituição que te emprestou ali Até o você crédito. parar de pagar no 10º Que na verdade ano são os daí. inquilinos que vão pagar pra você. Isso, que na verdade só ela pegou bem. É isso, Julie. Entendi. Porque é como você está pagando ainda, né? Quando você terminar de pagar, daí vai sair a alienação. Exatamente. Legal. Isso tudo é por quê? Para proteger o grupo mesmo, né? As pessoas que ainda não compraram imóveis. Legal. Mas assim, quando chega no 48º mês, vamos imaginar que... E é um grupo muito pequeno, tá, gente? Eu falo assim para vocês, não dá para atender Brasil inteiro, infelizmente, para esse produto. É um grupo que só tem 240 vagas. Se você pega todos os outros consórcios, tem 1.000 vagas. Tem alguns que tem 3.333. É muita gente. Então, a gente tem ali 240 pessoas só dentro de um grupo. E quando a gente fala do método 4 em 4, são, no caso, 60 clientes, né? Porque são 4 cotas para cada um. Então, é um produto que... Ele é um financiamento com a taxa administrativa do consórcio. Quando chega no 48º mês, isso é interno, não tem nada a ver, não muda nada para o cliente. Ele passa do consórcio para o banco, Rodobens, né? Por ser... São duas instituições, mas do mesmo grupo. O banco libera o crédito, né? Como se fosse um financiamento, porém com taxa de consórcio. E você segue ali pagando normal, como era antes. Não muda nada em questão de taxa. Mas eu tenho uma dúvida assim, eu posso chegar, vamos supor, olha, Carol, eu tenho aqui um valor que eu consigo pagar por mês,
não chega a ser 6 mil, mas chega próximo, né? E você consegue, com aquele valor, fazer uma simulação. Ah, olha, não consigo 4 imóveis, eu consigo 2. Sim, a gente faz, como eu falei, né? A gente faz um estudo proporcional ao que você pode. Eu falo assim, o valor que você investe nunca pode ser um valor que vai tirar o teu sono, a tua paz. Uhum. Então, jamais você vai, tipo, eu vou falar, não, você não pode investir porque você não tem os 6. A gente vai trabalhar algo que se encaixe no teu bolso, no teu perfil, entendeu? E assim, você começa, muitas vezes eu tenho cliente que começou com 1. E aí vai pro segundo, e aí vai pro terceiro. Sim, porque se você começa com 1 hoje, você sorteia, vamos supor, daqui a 12 meses, quem vai pagar não é mais você, aí você pode fazer outro. É verdade. Então, também Basta ter um pouco possível. de sorte também, né? Ou no máximo no 48º mês também, 4 anos, você não paga mais, e aí você vai lá e faz outro. Então, daqui a pouco você tem ali pelo menos 2 imóveis. Quando a gente fala de 4, a gente está falando de uma renda passiva, daqui a 10 anos, de mais de 10 mil reais. De renda passiva. De renda passiva, sim. Ó, no final dos 10 anos, se eu paguei tudo, tipo, independente do grupo todo mundo ter pago tudo ou não, o imóvel volta pro meu nome. Volta pro teu nome, Entendi. 100% Não quitado. importa a qualidade do grupo, se algumas pessoas não pagaram ou não. Não precisa importa. ficar preocupada se o grupo... E tem como conferir isso? Ah, o grupo tá bem ativo, todo mundo pagando em dia, tá legal. Ou não, porque isso não influencia no meu resultado. Não, isso não vai influenciar. Você está pagando certinho, isso não vai... para você não influencia, tá? Às vezes, quando acontece algum desfalque, é a própria administradora que ela tem que cobrir. Que talvez traz outra pessoa, talvez, não sei, deve rolar um... Acontece isso também. Às vezes uma pessoa desiste, daí é uma cota de desistência e a gente coloca outra pessoa também. Legal. No plano pontual, isso não acontece. Ah, sim. Legal, porque é bem previsível, tudo certinho. É mais seguro, né? Eu tenho um perfil bem controlador das coisas, então eu iria querer saber, esse grupo tá ativo, esse grupo tá pagante, hoje eu tô me metendo. Mas dá para saber, sim, dá para saber. A gente consegue consultar massa, tudo bem certinho. Eu já vi algumas coisas de consórcio, mas eu não entendo, como não entendo muito, mas eu já vi pessoas transferindo consórcio. Acho que você chegou a citar, né, que você é contemplado e depois, ao invés de você realmente ter um imóvel, talvez você transfere para outra pessoa, faz coisas desse tipo. Explica um pouco melhor das possibilidades que existem nesse mundo dos consórcios. Existe um mercado gigante de compra e venda de cartas contempladas, porque é um mercado que faz girar muito dinheiro. Você pode, inclusive, comprar, assim, já de alguém que já estava pagando, assim, é isso? Sim, também. Na verdade, se você não contemplou ainda, não vale a pena comprar, tá? Mas se a pessoa já contemplou, sim. Então, tem um mercado gigantesco para isso. Primeiro, por quê? Porque vamos imaginar que você contemplou o teu crédito, ali você tem 200 mil reais. Você vai vender ele entre 30% e 40%. Vamos supor que você vende por 40%, que vende muito rápido. Só que vamos imaginar que você pagou, sei lá, 12 meses, pagou 12 mil reais, 15 mil reais. Então, você tem um lucro ali bem grande em cima da venda desse crédito. E tem muita gente que faz esse tipo de prática. Por exemplo, eu tenho clientes que contratam 10 créditos de 100 mil reais dentro de um grupo de 1.000 pessoas para ter uma probabilidade maior de sair no sorteio ou no lance fixo, que também é uma outra modalidade de lance que não sai nada do teu bolso, desconta o percentual do crédito, para poder vender, então, esse crédito. Entendi. A pessoa foi contemplada, ela pagou um pouco, já foi contemplada, daí ela vai dar essa contemplação para outra pessoa. Qual que é o benefício para essa outra pessoa? Que daí ela vai pagar um valor menor, mas é bem melhor que um financiamento, por exemplo, assim. Geralmente essa pessoa ela está buscando um imóvel para comprar. E geralmente que assim, ela vai comprar, ela tem o valor para dar entrada, mas ela não quer pagar os juros do financiamento. Então, assim, na carta contemplada, às vezes a entrada é maior do que no financiamento. Porém, o prazo é menor, parcela menor, a taxa de juros é menor. Então, para quem vai comprar um imóvel à vista e, de repente, pensa em não se descapitalizar, para quem vai dar 50% de entrada, para quem tem um poder aquisitivo para dar uma entrada maior, que vale bastante a pena. E como que tem acesso a essas pessoas, assim? Por exemplo, hoje na Rodobens a gente tem vários parceiros, né? Tem várias pessoas que, assim como eu, trabalham também como
Bugou. Como pode dizer, representante, né? Boa. Nossa, é que veio parceiro, enfim, veio um monte de coisa com representante. E a gente tem uma comunicação direta com toda essa galera, né? Então, assim, cada representante contempla clientes em meses específicos ou diferentes, enfim. Então, a gente tem ali acesso a todo mundo que é contemplado. E aí a gente a gente tem esse banco de cartas, né, para oferecer. Na verdade, as pessoas vêm atrás. Entendi. É. Mas aí, no caso, vamos supor, eu tenho esse interesse, eu teria que falar com um representante. Sim, provavelmente. Entendi. Pra me colocar como ponte, né? Uhum, exato. Entendi. Carol, eu tava vendo seus stories, daí eu vi uma pessoa falando que ofereceram pra ela assim, com certeza você vai ser contemplado lá pelo 3º, 4 mês. E daí você falou, cuidado, isso daí não tem como quem tá te vendendo garantir. Isso é assim. golpe. Você pode ser golpe. Então, é uma coisa assim que... o que vocês oferecem é uma previsibilidade depois de 4 anos, né, garantida, mas daí nos consórcios normais, para as pessoas que vão comprar um consórcio, toma cuidado, né, para algumas... Esse é o principal cuidado que as pessoas que vão contratar têm que tomar. Porque o ser humano ele é movido por duas coisas, né? Pelo desejo, pela ganância e pela dor, pelo sofrimento. E muitas vezes quando chega um consultor de má índole que quer vender só porque quer receber a comissão, ele faz promessas que de fato não existem. Eu não tenho como prometer que você vai sair no sorteio. Não existe isso. E não tem também como prometer que você vai ser contemplada por lance fixo. Lance fixo é uma modalidade assim, para vocês entenderem. É bem parecida com sorteio. Tem em todos os grupos também, menos no pontual. Que todas as pessoas podem ofertar, vamos supor, 30% do crédito. Imagina, você contratou 1 milhão, você pode ofertar 300 mil reais do crédito que você contratou. Não sai do teu bolso, tá? E aí você vai ter, teoricamente, na prática, 700 mil só para receber. Só que como que funciona isso? Eu preciso ir lá ofertar o lance. Você participa do sorteio igual. Se sair no sorteio, ok. Mas eu preciso ir lá e ofertar o lance para o meu cliente. Como que determina-se quem que vai ser contemplado? Porque todas as pessoas podem ofertar. As 1.000 pessoas que estão no grupo podem ofertar esse lance de 30%. Vai por ordem de aproximação do número que saiu no sorteio. Então, eu não tenho como prometer para ninguém que vai sair dessa forma no segundo, Então, é de terceiro, acordo com o quarto número mês. sorteado. Né? Também, exatamente. Faz sentido porque ela não ficou muito claro para mim ainda, mas realmente a pessoa fala que vai dar 300 mil ali de lance. Mas daí depois, na prática, ela não vai realmente dar 300 mil, ela só vai receber menos, assim. Né? Ela só vai receber menos. Então, isso todo mundo pode realmente dar um lance, assim. Essa é uma modalidade, é lance fixo, não sai nada do seu bolso além da parcela que você investe mensalmente. Aí, quando a gente vai para lance livre, é diferente, aí é maior lance. Você tem que realmente dar o dinheiro em algum momento ou não? No lance livre, sim, é o maior lance. Você foi contemplado, aí a administradora entra em contato com você, pergunta se você vai honrar o lance para resgatar o valor total do crédito contratado. E aí você vai lá, faz o aporte, né? Você muita realmente gente paga para depois... porque daí a administradora vai fazer um papel tipo como se fosse um financiamento, né? Ela vai pagar o valor inteiro para o dono do imóvel lá que você vai comprar daí, né, para você continuar E o lance pagando. fixo, depois de feito, ele é feito e fica sempre feito, assim. Não dá para você tem que retirar. fazer todos os meses. Você coloca um lance fixo que todos os meses vai ficar válido e quando sair... Todo mês tem mudar. que Então, se eu fiz esse mês e não deu, mês volta... que vem faz de novo. Ele volta... Oferta de novo. Aí zera, tipo assim, o lance e volta de novo. Zero. Não desconta nada. Desconta, mas Imagina, zero né, lance. se você desconta, não, zero. E tem pessoas também que pensam, às vezes, que quando vamos supor lance livre, né? Que, eu quero ofertar lance livre, que já tem que pagar no momento da contratação. Não. É só depois da contemplação mesmo. Depois que você ofertou. É uma oferta, né? Não é um pagamento. Entendi. Aí. Legal. Porque eu fiquei pensando, mas eu vou dar um lance fixo. Vai ficar descontando? Não pode, não faz sentido, né? Então, Não, é só uma oferta mesmo. Então, lance fixo é diferente de lance livre, é isso? É lance livre que fala? Aham. Entendi. Show.
Carol, agora eu queria saber um pouco de você como empresária, assim. Eu vi que você participa de vários grupos, né? A gente chamou aqui porque você participava de um grupo, de uma pessoa em comum. E me fala um pouco da sua evolução como empresária, assim, né? De cursos, o quanto isso impactou, assim, na sua vida empreendedora, de treinamentos e tudo mais. Fala um pouquinho da sua experiência. Você falou que passou um ano só estudando, Grupo assim. de empresários e tudo mais. Conta um pouco pra gente aí, que eu fiquei curioso. Sua fonte de conhecimento. Eu falo assim, conhecimento e networking são mais importantes às vezes que dinheiro. Porque todas as vezes que eu estava em apuros e que eu não tinha dinheiro, e eu tinha networking, eu tinha amigos, e eu tinha um pouco de conhecimento, né? Que ninguém, enfim, sempre tem que ter mais, sempre dá para ter mais. Nunca foi tão ruim por causa disso. Então, assim, como eu falei para vocês, né? Eu vim para Curitiba há 6 anos. E quando eu cheguei em Curitiba foi tudo muito difícil, porque eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, assim, só que quando eu vim de Belém, eu sou de Tucuruí, na verdade, aí eu morava em Belém, e aí de Belém eu vim para cá. Vim dirigindo, eu tinha um Palio 2010. Você veio dirigindo, quantas horas dirigindo até aqui? São 3.200 quilômetros, 3 dias, mas eu parava à noite para dormir. Então, assim, vim dirigindo e... Sozinha? Até Goiânia, eu tenho uma amiga, a Karina, que ela estudou no ensino médio comigo, e ela sempre ia passar as férias lá em Tucuruí. Então, ela foi passar o Natal com a família e ela ia voltar de avião. Só que, assim, Tucuruí não tem nada para fazer, ela não aguentava mais ficar lá. Aí ela falou assim, amiga, acho que eu vou contigo. Já pegou a carona, já. Legal. Porque meu voo Metade é só do daqui a caminho. 15 dias. Aí eu falei, ai, meu Deus, obrigada. Pelo menos não vou sozinha, né? Mas eu vinha sozinha. E aí ela veio até Goiânia, de Goiânia para Curitiba, então eu vim só, né? Aí parei ainda para dormir tubiara, no poço, na beira da estrada. Enfim, eu sempre fui muito corajosa. Legal. Meu pai Mulher sempre corajosa. meu pai sempre falou assim, eu estou te criando para o mundo. De tanto ele falar isso, eu Criou-se pro mundo. sou do mundo. Mas... E aí, vim para Curitiba. E antes de vir para Curitiba, eu já falei assim, não vou trabalhar para ninguém. Porque lá em Belém, eu trabalhava no administrativo de um restaurante. E aí, eu pedi demissão um pouco antes de vir para cá. E aí, fui vender, né? Falei, vou vender. E comecei a vender cosmético. Na época, era Mary Kay. Aí, eu falei, bom, como é que eu vou chegar em Curitiba e vender Mary Kay se eu não conheço ninguém? Precisa de relacionamento pra vender. Exato. Aí falei, vou fazer Uber. Todo mundo tava fazendo Uber naquela época. E aí cheguei aqui e já vim com tudo esquematizado e fiquei 1 ano fazendo Uber. Então, foi um período assim, eu conheci a cidade, foi legal, mas aí eu falei, não aguento mais. E eu já vendia, né? Falei, vou voltar a vender meus cosméticos. E aí também não conhecia ainda muita gente. E comecei a vender no PAP, porta em porta. Ia nas escolas, ia nas lojas, oferecia e comecei a vender de fato. E aí fiquei 1 ano vendendo Mary Kay. Só que, como eu já vendia lá em Belém e eu vinha naquela pegada, eu cheguei aqui e falei, não é mais o que eu quero. Mas eu estava fazendo, né? E aí um dia, fazendo uma sessão de beleza numa loja lá na Padre Anchieta, eu conheci a Michelle. Esses dias eu falei sobre ela no Easter. Enfim, ela até fez um print, chorou. Ai, meu Deus, enfim. Mas eu conheci a Michelle e foi assim, quem me convidou para entrar no mundo do consórcio. Até então, eu não era nem MEI, né? Ela que abriu esse horizonte, assim. Exatamente, já vendia, mas era aquela venda informal. E aí, quando eu estava ali fazendo nela a sessão, aí ela falou assim, olha, você vende bem. Se não me der alergia... Muito estrategista ela, né? Se esse negócio não me der alergia, eu vou te pedir para você me levar lá na loja os produtos na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira. Aí eu, ok. Aí deu segunda de manhã bem cedinho, eu mando mensagem. Oi, tudo bem? E aí? Como que tá a pele? Ai, Carol, gostei, não aconteceu nada. Traz para mim aqui na loja. Só que lá, na hora que eu tava fazendo sessão nela, ela já tirou ali o papel ali, que mostrava quanto que ela ganhava por mês, né? Aí, olha aqui quanto eu ganho. E Nossa! na hora... Ela me chamou na hora. Na hora eu falei assim, eu vou ganhar um carro rosa. O que é isso perto do carro rosa que eu vou ganhar? Que era um sonho ainda, né? E aí, fui lá entregar os produtos para ela. Lá entreguei, né? Conversei um pouco, tomei um cafezinho, conheci a loja. E é muito engraçado, assim, porque eu trabalhava... Eu não conhecia pessoas, não conhecia muita gente, né?
por mais que eu já estivesse trabalhando com vendas e estivesse falando com pessoas, demora um pouco para você criar, de fato, uma conexão. E eu falava assim, Deus, eu não aguento mais trabalhar em casa. Eu não aguento mais ficar trabalhando na rua, ficar indo atrás de cliente. Me dá um lugar para eu trabalhar, para eu sentar, um escritório. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria ser empregada. É um paradigma. Aham. Me dá. E nessa época eu já tinha começado a estudar também, né? Aí eu acompanhava ali alguns... Na época tinha Paulo Vieira, tinha alguns influencers de JJ, Thiago Nigro, estava acompanhando eles. E, enfim, vendo tudo que eles faziam, eu falava, ai, preciso de um lugar. E aí fui lá com ela. Ela começou a me explicar como que funcionava, como que era o consórcio. Eu falei, nossa, até então não sabia de nada de consórcio. Nada, absolutamente nada. Aí eu olhei assim e falei, legal esse negócio. Não deu uma resposta para ela na hora, fui embora, peguei meu carro. No meio do caminho, falei, vou aceitar. Ela te fez a proposta, então? Me chamou para trabalhar com ela. No dia que você foi apresentar os produtos, ela te fez a proposta porque te achou uma boa vendedora. No dia que eu fui entregar os produtos, né? Porque eu já tinha feito a sessão com ela na sexta-feira e fui entregar na segunda à tarde. Aí ela me chamou, me apresentou como que funcionava, como que era a remuneração. E não é que dá para ganhar dinheiro nesse negócio? Gente, é um negócio muito bom. Eu até falo assim, para quem gosta da área de vendas e tem interesse, eu, por exemplo, não contrato equipe, tá? Teve uma época que eu trabalhava com equipe, hoje não mais. Mas é um segmento muito bom, que estão sempre buscando pessoas para trabalhar e tem uma remuneração muito boa. Legal. Então, quem tiver interesse também em trabalhar com consórcio, pesquisa aí, até indico a Michelle, que foi quem me chamou. Olha a Michelle aqui no podcast também. Ela é maravilhosa. Ela vai se emocionar, então, aqui. Vai. Então, assim, é um segmento muito bom. E aí foi quando eu abri minha empresa, né? Então, abri minha empresa, já fui logo para a ME, porque na época era a Demicon. Ela não aceita MEI, porque até por conta da remuneração ser maior, poder ser muito maior, né? Sim. Então, estava indo para casa e falei, tá bom, vou aceitar. Só que eu estava vendendo Merkei. E falei assim, vou parar de vender Merkei e vou focar no consórcio. E comecei a, de fato, levei cliente para a loja na primeira semana, sem saber vender, sem saber de nada. Marquei reunião, porque eu falo assim, isso eu aprendi, né? Eu não preciso saber, eu preciso estar do lado de alguém que sabe. Se a Michelle sabia, e ela, quando eu comecei lá, ela falou assim, cara, o que precisar, pode contar comigo, reunião, tem cliente, pode trazer, eu atendo contigo, esse carinho todo. E eu lembro que na segunda eu comecei, só que eu ia para Belém passar 15 dias, então eu fiquei uma semana só aqui. Mas no sábado eu já levei uma pessoa que eu tinha conhecido, levei lá na loja, atendi junto com ela atendeu, ela fez 3 atendimentos junto comigo. Legal. O resto eu fiz todo sozinho. Então, assim, eu aprendi muito rápido, porque eu estudei muito, muito rápido. Né? Só que não foi assim da noite para o dia também. Porque o que aconteceu nesse processo? Eu estava lá, mas estava vendendo Merkei, porque eu precisava fazer dinheiro entrar rápido. O dinheiro ali não entrava muito rápido. Eu precisava vender um determinado valor para poder ter uma remuneração boa, né? E minha primeira cliente foi minha mãe. Mãe, obrigada. Que massa, cara. Então, assim, continuei vendendo Merkei, só que o dinheiro... Aí vendia menos Merkei, porque estava focando lá no consórcio, e o dinheiro não dava. E, assim, pagando aluguel, né? Me virando sozinha, porque eu não tinha ninguém aqui. Não tenho até hoje. Só Deus. Não, hoje eu tenho muitos amigos, gente. Com certeza. Tenho muitos amigos, assim, eu falo que toda vez que eu penso em ir embora daqui, eu falo, meus amigos. Legal. Né? Aí eles não deixam. Ontem mesmo eu falei com uma amiga minha, ela falou, amiga, tá louca? Você não vai? Eu falei, vou pra Natal. Ela falou, você não vai. Você tá fazendo tanta coisa aqui, você vai ficar aqui, vai fazer o que você tá fazendo aqui, vai continuar aqui até dar 100% certo. Enfim. E aí abri uma empresa de salada de pote. Caramba, que legal. Nesse período lá. Entrei na Demicon, né? Na época era Demilar. Não fazia mais Uber, porque passei 2 perrengues, assim, falei, nunca mais eu vou fazer, então não fiz mais. Não foi nada demais, foi só susto mesmo. Ainda bem. Mas fiquei bem assustada. E aí, vendia Merkei, tava na Demicon e abri uma empresa de salada de pote. Só que aí, assim, já tava naquela pegada de conhecer pessoas, de me relacionar. E comecei a fornecer salada pro Ultra Café, que inclusive tinha, eu acho que ainda tem, na PUC, na UP, e aí eles abriram várias franquias, assim. Então, foi bem legal. Só que era muito trabalhoso, porque eu fazia tudo sozinha. Eu produzia, eu ia no Ceasa fazer compras. Fazer o marketing. Eu fazia o marketing, fazia entrega,
fazia cobrança, fazia absolutamente tudo, né? Fazia montagem. E aí, um belo dia, lá, estudando, mandei mensagem para um amigo meu, Wesley. Foi o primeiro amigo que eu fiz quando eu cheguei aqui. E mandei para algumas pessoas também, acho que eu estava vendo algum treinamento. E aí, falaram assim, pergunta para as pessoas mais próximas de você, que você sabe que gosta de você, pede para eles te definirem em uma palavra. E aí, assim, todo mundo, mandei para umas 10 pessoas, todo mundo, ai, forte, feliz, não, só coisa boa. Aí veio uma assim, indecisão. Aí eu falei, não estou perguntando se você está indeciso, eu estou pedindo para me definir uma palavra. Ele falou, indecisão. Você é indecisão. Você está fazendo Merkei, você está fazendo salada, você está fazendo consórcio e você não está fazendo nada muito bem. Nossa, aquilo foi um tapa na minha cara. Essa pessoa era uma pessoa muito próxima a Muito, você? é meu melhor amigo aqui. Então ele tinha autonomia para te dizer. Que legal. Eu mandei de fato para os que eram meus amigos, mas assim, foi muito legal, porque ele foi muito inteligente de me falar dessa forma, sabe? E quando ele falou, aí eu falei, é isso. Aí larguei tudo que eu estava fazendo. Ele te ajudou. Muito. E fui fazer só o consórcio. E aí foi quando eu alavanquei. 5 meses depois, que eu não estava ganhando dinheiro, aluguel tudo atrasado, 3 meses de aluguel, condomínio, não tinha mais dinheiro para nada. Aí tive que entregar apartamento. Eu conto sempre que teve 2 noites que eu dormi no carro. Era muito esforço. Sim. Sem um foco direcionado e acabava não rentabilizando. Exatamente. Aí ele te deu um estralo, né? Nossa. Exato. E assim, são coisas que você sabe, mas às vezes você precisa ouvir alguém falar para você. Então isso me ajudou muito. E aí foi quando eu comecei a focar. E assim, nesse período todo, o meu produto sempre principal é o consórcio, né? Tanto que, quando eu comecei a estudar vendas ano passado, foi pensando, claro, em melhorar o produto. E foi aí como, né, eu falei para vocês que a gente chegou no método e Legal. estamos aí no mercado. Carol, conta um pouco como que você conseguiu seus primeiros clientes, assim. Uau! Deve ter sido desafio? Um desafio grande. Gente, a minha primeira cliente que acreditou em mim foi minha mãe, né? Eu comecei e fui para Belém e já cheguei lá muito empolgada. Mãe, tô empolgada, expliquei como é que era. Eu vou fazer. Aí fez lá um crédito de 100 mil, tadinho, para me ajudar. Foi minha primeira cliente. Os outros, eu prospectei muito, eu fazia muito PAP. Então, assim, eu continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia na Merkei. Eu ia em loja, de porta em porta. Na loja ali na Demicon, que eu fazia parte, ninguém montava stand nem nada. Eu montava um stand no meio, na calçada e ficava lá na frente. Cara, na época eu cheguei aí pro Sinal entregar panfleto, né? Ainda não tava com essa coisa toda de internet, de Instagram. Então, naquela época... E aí eu ia pro Sinal entregar. E aí comecei a fazer parcerias. E aí... Assim, redes sociais sempre. Aí fui pro LinkedIn. No LinkedIn conheci um homem, é meu cliente até hoje, uma transportadora lá num Bará. E aí pedi para ele. Ele não virou meu cliente logo de início, ofereci, fiz reunião, foi uma das que a Michelle foi comigo. Era um projeto grande que ele queria. Eu falei, nossa senhora, se ele fechar isso, eu tô rica. E aí a gente fez uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, enfim. Não fechou nada a princípio, né? Ele precisava renovar a frota dele de caminhões, mas, assim, tem negócios, a grande maioria, quando são negócios muito grandes, eles não acontecem tão rápido, leva um tempo, né? E aí eu falei assim, quer saber... deixa eu montar um stand aqui na tua porta, da tua transportadora. Tinha muito carro, eu olhei assim, um fluxo grande de gente, né? Eu falei, posso montar um stand aqui na frente? Aí ele falou assim, pode. Aí eu fui lá, levei o guarda-sol, a mesinha, os panfletos, né? E fiquei lá na entrada da transportadora, né? Entregando, pegando o número de telefone, falando com todo mundo. Aí fui embora depois. Passou uma semana, mandei uma mensagem para ele. E aí foi quando ele fechou comigo. Eu acho que ele fechou comigo por ter visto a minha dedicação, né? A minha vontade de ir lá e de fazer, mesmo não sendo ele o meu cliente naquele momento. E você ficou ali na frente do local quanto tempo? Fiquei o dia inteiro. O dia inteiro? O dia inteiro. Caramba! E aí, tipo, fui fazendo em outros lugares também e os clientes foram vindo. Então deu certo esse super contrato. Ui,
Deu certo, né? Baguncei. Não tem nada, não. Esse super contrato que tava em negociação deu certo no fim. Sim, ele virou meu cliente. E aí, a partir dele... E isso foi assim, no 6º mês depois que eu estava no consórcio. E a partir dele ficou tudo muito mais fácil. Porque quando ele fechou comigo, foi o mês que eu vendi assim, meu primeiro milhão. Vender 1 milhão era uma coisa assim, nossa, vender 1 milhão. Hoje em dia não é mais tanto, né? Porque os imóveis valorizaram muito, enfim. Mas na época que eu entrei ainda era muito. Então, assim, foi o mês que eu vendi meu primeiro milhão, foi uma festa, sabe? Aí eu falei, nossa, agora tudo vai melhorar. E aí, desde então, só foi. Não voltou mais. Aí você começou a usar bastante as redes sociais, né? Você tem uma boa atividade lá, assim, né? Do que a gente viu. Qual que é o efeito, assim, das redes pra você? O que você vê do potencial? Te traz bastante clientes? É uma ferramenta ativa? Ah, com certeza, né? As redes sociais, elas ajudam muito, porque a gente consegue impactar mais pessoas. Eu tenho vários clientes que vieram totalmente de redes sociais que eu nunca vi na vida. Nunca, 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 nunca. Então, os meus maiores clientes, na verdade, vieram das redes sociais. E você chega a fazer anúncios, assim, ou é tudo meio no orgânico, um vai indicando pro outro? Agora, com o 4 em 4, a gente começou a trabalhar mais, né, direcionado. Então, a gente começou a fazer anúncio, a gente começou a fazer algumas coisas ali. Mas antes disso, era só no orgânico mesmo. E mesmo assim... Só que assim, por exemplo, teve uma época que eu fazia uma terça do vinho, uma sexta do vinho, quer dizer. E aí, as pessoas viam e queriam ir tomar vinho na loja na sexta-feira. Ah, que legal. Aí eu falava, ok, vamos. Meu maior cliente foi um cliente que veio do Instagram, que ele viu lá, a gente fazendo uma sexta-feira do vinho, e falou, quero ir, não me convida? E tava lá me seguindo no Instagram, eu falei, tá mais do que convidado, meu querido. Daí foi, já virou meu cliente, enfim. Sério, mas como que é, assim? Um evento, você criou um evento daí. Fazia sexta-feira, toda sexta-feira na loja, eu fazia uns comes e bebes, ninguém fazia isso também. Mas por que as pessoas iriam? Pra conhecer mais sobre consórcio ou o networking, assim, que elas Ou conhecer vão, você, porque conhecer você tava pessoas? ativa no... Eu acho que um pouco de cada coisa. Aham. Mas acaba assim que a gente chama a atenção, né, das pessoas. Eu acho que gente feliz chama a atenção. Gente feliz chama a atenção. Inclusive, vou convidar você. A gente tem um evento que chama Terça do Vinho. Aí agora não é mais enfim, acaba que não é direcionado para vender, óbvio, consórcio, né? Mas é um encontro só de mulheres. Então, Olha, eu assim, aceito. bem bacana. A gente faz uma vez por mês, daí vai umas mulheres bem legais, assim, todas empresárias, empreendedoras. Com certeza estarei lá. Na próxima que tiver, aceito o convite. Fechou. Só pra mulheres? Só mulheres. Ah, desculpa, Maruã. Desculpa, Maruã. Depois eu fofoco como foi. É isso. E assim, nunca parei. Sempre fui buscar conhecimento, estudar. E aí foi quando eu conheci outra pessoa também maravilhosa, né? Que é o Jorge. Jorge. Jorge Cotes. Esteve aqui conosco. É um dos meus mentores, enfim. E eu conheci o Jorge também. E foi quando eu conheci o Jorge que aconteceu toda essa transição de mudar de uma empresa para outra. Então, assim, conheci o Jorge, fui lá, entrei de corpo, alma e cabeça e coração e tudo, assim. Você conheceu o Jorge, participou da imersão dele? Foi através da imersão. Foi. Eu tinha ido para uma imersão que apareceu para mim, do Joel J, lá em Santos. Aí eu falei, nossa. Aí eu assisti ao Paulo Vieira, né? Falei, vou lá na imersão do Joel J. Gostava muito dele. Gosto dele, né? Mas gostava mais. É que a gente ouve tanto. E aí fui para Santos. Assim também, épocas difíceis, sem dinheiro. Peguei carona de BlaBlaCar, sabe? Fiquei num hostel. Mas fui lá para aprender. E eu falo assim, as pessoas, elas não estão dispostas, muitas vezes, a aprender, e é por isso que elas não alcançam o resultado. Às vezes, elas, na verdade, nem sabem, né, que tem resultado para alcançar, mas quem sabe que pode alcançar mais, às vezes não alcança porque não busca. Então, por exemplo, a gente tem eventos aqui em Curitiba que, às vezes, eu convido as pessoas falam, não vou, não sofrer o processo. Tem que sofrer o processo para ter a transformação. Exatamente. Então, assim, fui para Santos, fiz o evento, voltei completamente diferente. E aí estava aqui em Curitiba, aí já tinha começado a pandemia, graças a Deus estava tudo bem, não deixei de vender na pandemia. Eu lembro que no primeiro mês de pandemia que ninguém vendeu, que todo mundo ficou assim, ninguém vai comprar. Ficaram com medo dos resultados caírem muito. Eu ainda estava quebrada antes da pandemia. E aí quando começou a pandemia eu falei assim,
Se Uma eu, oportunidade. se eu aceitar que eu tô quebrada, eu vou continuar. Então, peraí, deixa eu correr atrás. E aí, fui. E foi, assim, também onde tudo virou, né? Que melhorou muito, 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 mais ainda do que já estava bom. E foi uma oportunidade, porque no primeiro mês ninguém vendeu lá na loja e eu fui a única que vendi. Que legal. E vendi, assim, quase 1 milhão também. Primeiro mês de pandemia. E aí eu comecei a ver que eu era boa em vendas. Com certeza, né? Já tem um destaque aí. Exato, comecei a ver que eu era boa em vendas. E fui, apareceu um anúncio, voltando aqui, né? Apareceu um anúncio patrocinado do Jorge, falando que ia ter o evento em Foz do Iguaçu. Ah, foi no evento de Foz. Fui pra Foz. Então, assim, na época também, as coisas ainda Que massa, eram... essa atitude de ir nos eventos. Legal. É transformador, né? É muito legal. Eu acho, assim, pelos eventos que eu participei, quando você vai pra outra cidade pra participar de um evento, eu acho que você se empenha mais do que quando é na tua cidade, assim. Porque você tá lá pra aquilo... É um investimento de tempo, de energia, de você... Você vai e volta Exatamente. pro hotel, só daí depois volta pra lá, porque é lá que você tem que focar. É bem interessante isso mesmo. Exatamente. Então, assim, apareceu pra mim ali e falei, vou. E eu ainda, né, pagando as dívidas antigas que tinham sobrado da época que estava ruim. Falei, vou dividir ali no cartão de crédito. Cadastrei meu carro no BlaBlaCar, dei carona para um casal que ia para o mesmo evento, inclusive. Que massa. Que massa! Isso foi coincidência. Foi coincidência. Caramba. Aí vieram Olha só. falar comigo, aí eu falei, olha, tô indo para tal lugar, isso não acredito também. Enfim, fomos juntos, né? E eu lembro que eu fui com dinheiro muito contado para esse evento. Nossa, muito contado. De ter que economizar para comer. Uhum. Mas falei, é isso, eu tô aqui, fui lá, aprendi. No mesmo dia, aí o Jorge tem um outro treinamento, eu falei, eu tinha um cliente que me devia um dinheiro alto até, e aí eu falei assim, eu quero fazer esse treinamento, quero fazer. E eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, do nada, eu queria tanto, e eu falando, nossa, eu quero, o que eu vou fazer para conseguir fazer isso? Meu cliente me manda mensagem, olha, Carol, acabei de fazer um Pix para ti. Aí eu, tá de brincadeira, né? Isso como que é? Trollagem? Aí eu fui lá, olhei pra ver se era verdade, né? Era verdade mesmo. Aí eu falei, nossa, tá aí, então, vou lá. Comprei o curso do Jorge. E desde então, não parei mais, né? Como eu falei pra vocês, no ano passado foi um ano de estudar muito. Nem sempre as coisas foram fáceis. Às vezes a gente faz as coisas mesmo assim, sem poder. Eu falo, por exemplo... o Jorge tem muitas viagens, né? A fraternidade e tal. Você faz parte, né? Então, assim, a gente fez, por exemplo, 4 viagens ano passado, longas. E fora os encontros, os eventos e tudo mais. E eu falo, minha mãe mora no Pará. Meu pai mora no interior do Paraná. Eu tenho uma filha, tá? De 7 anos. Nossa, gente, eu falei 7 anos, de 9 anos, vai fazer 10. Ela tá em BH. Eu falei assim, e tem mais essas viagens com o Jorge. O que eu preciso fazer, né? Pelo amor de Deus, não dou conta. Preciso comprar um jato. É verdade. É muita coisa, mas assim, quando você se dispõe a fazer, a se conectar com pessoas, mais coisas boas acontecem. Sim. Eu falo, terra, para mim, é principal, né? É o ativo mais importante. Depois vem as pessoas. E depois o tempo que você dedica às pessoas. Faz todo sentido, né? Muito legal. Então, estar em ambientes que tem várias pessoas e também a Carol mostrou a importância de você ir atrás mesmo, né? E não desistir mesmo no caos, né? Que ela parece que viveu aí um período difícil, não foi forte, não desistiu. É isso aí, Carol. E focou no objetivo, né? Eu falo assim, você tem que ter um objetivo de vida, você tem que ter um sonho muito grande, né? Nessa época eu comecei a ler muito, 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 muito. Eu lia um livro por mês, ainda leio bastante mesmo. Mas comecei a ler muito porque eu estava aprendendo, né? Então, sonho muito grande, que é do Jorge Paulo Lema, ele fala muito sobre isso. Então, eu falava, você precisa ter um sonho grande. Eu tinha o meu sonho lá de infância, que depois eu reconfigurei ele e deixei ele mais presente para mim. Então, você precisa primeiro o quê? Ter um sonho, ter um objetivo, ser ambicioso. Para você conquistar grandes coisas, você precisa ter ambição, né? Senão, você não corre atrás. Sim, tem que saber o seu porquê, né? Por que você tá fazendo tudo isso? E o porquê não é só sobre dinheiro. O seu porquê, no final das contas, não é dinheiro. Não. As pessoas se enganam. As que pensam que é dinheiro o ponto principal, o objetivo. O porquê é o que faz você permanecer no barco. Ele tá meio
tá quase afundando, ele tá indo rápido, né? O porquê é o que faz permanecer. Exatamente. E não é o dinheiro, exatamente. E eu ouvi uma coisa muito engraçada. Aí eu vou falar, agora sou eu que posso entrevistar os dois? Pô, Olha só, vamos deixar lá. vocês numa sinuca de bico agora. Que é o seguinte, na verdade, assim, eu assisti Aladdin esses dias, e todos os filmes que eu assisto agora, eu assisto muito com uma visão muito analítica. Uhum. E o Aladdin é um filme muito bom, tá? Recomendo, assistam com uma visão muito analítica, assim, que dá para tirar muitos insights. Mas a questão toda é, aí que a gente falou, né? De dinheiro, de sonho, de objetivo, de meta, o que faz você aguentar, de fato, passar pelo período de tormenta, pelo período de tristeza, de sofrimento, de caos, aquele momento que você está sozinho, que você não tem ninguém, que você está longe da família, né? E aí um amigo meu falou o seguinte para mim um dia, ele falou assim, Carol, fecha os olhos e imagina que você está caminhando num lugar muito bonito, um campo. Parece até que ele sabia do meu sonho, né? Do meu objetivo. Um campo. E imagina que é o lugar do teu sonho. E aí, tá, eu imaginei aquilo. Ele falou assim, agora você está caminhando, caminhando, caminhando. E você, de repente, encontrou uma lâmpada mágica. Você encontrou uma lâmpada. Você não sabe que é mágica. Você pegou aquela lâmpada e você olhou para ela. E ela estava suja. Você deu uma limpadinha nela. E aí, de repente, sai um gênio de dentro da lâmpada. Ok. E aí o gênio olha para você, Maruan e Julie, e falam o seguinte, muito prazer, eu vim aqui para realizar os seus desejos. E você tem 3. Só que esses desejos têm que ser tangíveis, realizáveis. Não pode ser pedir para ressuscitar ninguém, tá? Não dá. Não pode ser superpoderes. Não pode ser superpoderes, enfim. E não pode pedir para ser o gênio também. Certo. Quais são os seus 3 desejos? E aí, ele falou, você tem 10 segundos para me responder. Quando ele falou 10 segundos, eu falei, putz. Só que eu já tinha. Aí, quando eu terminei de responder, ele falou assim, até hoje, eu faço essa pergunta para todas as pessoas, e só 2 pessoas me responderam de fato. E depois eu criei o hábito de perguntar, de fazer isso com as pessoas. Primeiro, por quê? Porque você descobre o porquê das pessoas quando elas sabem que elas têm o porquê. Quando elas não sabem, elas não sabem responder essa pergunta. Elas não conseguem. Porque a maioria pensa que eu quero trabalhar, eu quero ter sucesso financeiro, eu quero ter sucesso no trabalho, eu quero ter reconhecimento. Mas o que é reconhecimento? O que é sucesso financeiro? O que é sucesso no trabalho? Se eu não especificar bem, como é que o meu gênio, e eu falo assim, o gênio da lâmpada mágica para mim é Deus. Sim. Deus é o gênio da lâmpada mágica, é quem realiza os teus desejos. E quando você pede, você tem que saber pedir, né? Então, eu fiz um caderno da gratidão. Tem muita relação com frequência também. Você Sim. se coloca nessa frequência de cocriação. Exato. Pelo menos eu acredito nisso, né? O Jorge, no evento dele, eu achei uma coisa muito legal de colocar em imagens, assim, o seu sonho, assim, né? De você fazer um quadro, assim, com as imagens de o que você quer atingir, das coisas práticas, assim mesmo, né? Uhum. Eu quero uma casa e tal. Coloca a foto da sua casa, como que você quer que ela seja e tal. Ou o carro, né? Qual que é o carro que você quer, o que você vai estar fazendo. Isso funciona, fotos, né? Eu acho legal isso. Funciona. Quando eu não tinha carro, bem Exato. que meu carro é um carro comum, né? Mas quando eu não tinha carro, eu fui lá e busquei uma foto de um carro. Eu só queria um carro. e nem me apeguei no modelo. Eu peguei, achei um carro bonito no Google, no buscador, guardei. E passou menos de um ano, eu consegui o carro. Só que aí eu não me notei que era a foto. O mesmo carro da foto. Legal. Nossa, E, Julie, isso é muito... Isso é muito legal, porque não foi com uma... imagina o poder, porque não foi com uma intencionalidade. Eu quero aquele carro específico. Não, eu queria só um carro. Mas aí, depois que eu já tinha o carro e fui olhar lá o mural dos sonhos, eu olhei a foto do carro e olhei o meu carro e falei, meu Deus, isso aqui tem uma relação de frequência, tem um poder nisso. Com certeza. Agora me diz uma coisa, de 0 a 10, o quanto você desejou esse carro quando você pegou aquela foto? Foi 1.000. Olha 1 só. milhão. Porque meu desejo era muito. E eu queria um carro independente. Aquele carro, assim, um carro, eu queria um carro desse aqui pra melhor. Esse era o meu desejo. Eu sabia também que eu não podia ter um carro surreal, fora da minha realidade, porque eu sou uma pessoa bem realista, né? Então, o meu desejo era ter o carro. Muito, tipo, 1 milhão, o meu desejo. Se não pudesse aquele, é melhor que aquele, né? E foi exatamente o mesmo carro, a mesma marca, a mesma cor, tudo.
Perfeito. Legal. Assim, voltando lá pro Aladdin, só para você entender isso, quando tem uma parte do Aladdin que ele mora num prédio muito velho, abandonado. Só que a vista dele é o castelo. E aí, quando ele leva a princesa lá em cima, que ela foge, que, né, ela roubou ali uma maçã, enfim, roubou não, pegou uma maçã para comer, enfim. Aí ele sobe com ela e ele mostra a vista e fala, um dia eu vou morar naquele castelo. E ele fala que ele mora naquele lugar e aquele lá era o mural dos sonhos dele. Então, ele olhava para o castelo todos os dias. Quando ele achou o gênio pediu para ele fazer um desejo. E isso é o mais interessante, quando ele pediu para ser príncipe, né? E depois ele pede para salvar o gênio, enfim. Nenhum dos desejos que ele faz de fato pensando nele. Quando ele pede para ser príncipe, é porque ele ficou apaixonado pela princesa e ele quer casar com a princesa, não é para ele. Quando ele pede para salvar o gênio, também não é para ele. Então, assim, não é sobre mim, é sobre como eu vou influenciar na vida das pessoas. Como eu vou servir, agregar, transformar, gerar valor. É sobre Quanto mais isso. pessoas você pensa em ajudar, mais a ser consequência, a recompensado, recompensa é maior, né? Exatamente. De todas as formas. E o financeiro acaba sendo uma consequência só daquilo que você está fazendo, assim. Legal. Acho que esse é o segredo, né? É você criar uma comunidade, um feudo, ser um mini feudo ali, né? As pessoas que acreditam no teu propósito, na tua causa, né? No teu trabalho, no que você fala, na sua solução, igual a solução que você apresenta. Pô, muito massa conseguir 4 imóveis. E é uma solução, assim, que não é porque... obviamente, né? Para mim é importante a venda. Mas não é só por isso. É porque eu fico pensando, eu já visualizei isso, eu fico pensando daqui a 10 anos, a quantidade de pessoas que vão chegar e falar assim, putz, Carol, obrigada. Cara, eu tenho 4 imóveis, eu tenho 8, eu tenho uma renda, ok. Sabe, eu já estou aposentado. Então, esse é o objetivo final. Porque estudando também, se você for pegar hoje, 97% das pessoas, 90% dos aposentados, eles dependem de um familiar para poder viver um pouco melhor. Sim. Ele não consegue viver só com salário. Porque uma pessoa, quando vai ficando mais velha, ela tem muitas despesas. Sim. É remédio, é hospital, é isso, aquilo. Então, não é tão simples assim. E se você for pegar, tem estudo que mostra que só 3% das pessoas hoje pagam uma previdência privada. Sim. A consciência de gestão do dinheiro, né? Exatamente. Então, o dinheiro, assim, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, ok. Depois que você trabalha para ganhar dinheiro, algumas pessoas trabalham e só trabalham pelo salário. O que eu preciso quando eu tenho um salário? Eu preciso trabalhar esse dinheiro para que ele me gere outros dinheirinhos. Como eu vou fazer esse dinheiro me gerar outros dinheirinhos? Eu preciso ter inteligência financeira para isso. Então, por isso, assim, antes de falar de consórcio, antes de falar de investimento, antes de falar de bolsa de valores, de ações, cara, a inteligência financeira é o principal. E é o básico também, né? Básico. Começar pelo básico, você não gastar mais do que ganha, coisas assim. Poupar, então. Legal. Poupar. E o começar pelo básico é exatamente isso, Julie. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro muito interessante para se ler. E lá ele fala o seguinte, são 7 princípios, tá? Mas basicamente o primeiro é que você precisa tirar 10% da sua renda todos os meses, tudo que entra, e guardar. E depois investir, criar, é claro, a tua reserva, e depois começar a investir para que esse dinheiro gere outros dinheirinhos. É como uma plantação. É como você comprar uma fazenda e você precisa plantar. Dinheiro não é diferente. Se eu só recebo e gasto tudo, eu nunca vou ter nada. Aí a gente sempre paga as outras pessoas, terceiros, né? Mas a gente nunca pensa, eu vou me pagar. Como que eu vou me pagar? Eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando muito nisso. Será que eu tô me pagando decentemente? Todos os dias, um conselho, tá? Quando você acordar, você tem que se olhar no espelho e falar assim, 10% de tudo que eu faturar é meu. E esses 10% não vai ser para pagar conta, não vai ser, é seu, sabe? É o seu, para você ver o seu bolo crescendo. E aí, sabe o que acontece quando você faz isso? Você fala, opa, eu fiz isso por 12 meses, olha o tanto que isso me gerou de dinheiro. Eu preciso aumentar meu faturamento, porque se eu aumentar meu faturamento, eu vou aumentar esses dinheirinhos aqui. E aí você começa a ver a coisa acontecer.
o homem mais rico da Babilônia ficou rico dessa forma e ele ensinava isso. A Babilônia foi, né, O império. o império mais rico que existiu. Enfim. Sim, faz todo sentido. Agora a gente tem que ter a consciência, né, do que dá. Aí pra depois pensar em consórcio, vem falar contigo. querer 1 milhão daqui 4 anos. Primeiro tem que ter renda, né, gente? Tem que ter receita. Tem que ter receita. sim. Sem receita não tem como fazer Tem nem como investimento. conversar, né? Tem que fazer um tem- diagnóstico, primeira Exatamente. coisa. Então, assim, existem 5 tipos de renda, né? Que o ser humano, ele pode ter, ele tem que gerar. Primeiro, é a renda do salário. Vou falar ali olhando para a câmera, posso? Primeiro tipo de renda é salário. Segundo, é o lucro. Quando você tem um negócio, você tem lucro. Depois, é patrimônio. Quando você tem patrimônio, você consegue gerar renda passiva. E depois, a renda eterna, que daí, como eu falei para vocês, são pessoas, gente. Pessoas. Quando você se eterniza em pessoas, você tem uma renda eterna, porque você vai deixar um legado, você morre e você continua nas pessoas. Esse é o maior ativo depois da Terra, então, assim, Podemos dizer que sim. das pessoas. Carol, fala um pouquinho de onde as pessoas podem te encontrar, os seus canais que você é mais ativa, como que as pessoas podem saber mais sobre consórcios e sobre você. Hoje a gente não tem loja física, né? Aham. É tudo online. Então, nas redes sociais, no Instagram, eu sou Caroline Baranowski, no TikTok também, no Quai também, no LinkedIn, em todas as redes sociais, tá, gente? YouTube deu pra colocar Caroline Baranowski em todas. Legal. Ninguém tava usando. Você tem um site Tem o também, site também, é carolinebaranowski.com. Lá tem bem especificadinho o que é o produto, como que funciona o produto. Tem ali o botãozinho do WhatsApp para entrar em contato, né? Para tirar dúvidas também. E a gente está à disposição. Massa. Show de bola. Carol, muito obrigado pela aula aqui sobre consórcios. Sim, esclareceu E muito. sobre vida também, né? Nossa, muito legal. É. Eu gostei bastante da conversa. Muito obrigado por ter Foi participado. uma Imagina. honra, muito aprendizado. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Posso só deixar um recado Com para a certeza. galera? Falar assim, gente, é o seguinte, a vida nem sempre vai ser fácil. Se tá fácil, você precisa desconfiar. Agora, se tá difícil, é porque você tá fazendo algo, você tá construindo. E tudo que é mais difícil de conquistar, você dá mais valor. Porque o seu coração dá mais valor para as coisas que são mais difíceis. Então, momentos difíceis, fases difíceis, todo mundo passa. Mas é passageiro. Nenhuma fase é eterna, né? É só a gente lembrar do joguinho de videogame, Mario. Foi pela idade agora, né? Pela nossa idade. Pela nossa idade. Cara, sempre tem a próxima fase. Então, busque a próxima fase sempre. Isso aí, Isso aí, muito show de massa, bola. show de bola. Muito obrigado, Carol. E para você que ainda não segue o nosso canal do YouTube, lembra de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Abraço.